Continuando aqui a nossa aula de objeto direto, então vamos ver agora os pronomes oblíquos, né, na função de objeto direto. Então temos aqui, pessoal, os pronomes oblíquos: o, as, o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, nas, no, na, nos e nas. Eles funcionam como objeto direto. Olha só, o governo ele criou mais um imposto. Então, você pode substituir essa expressão aqui, ó, mais um imposto. O governo criou o quê, pessoal? Mais um imposto. Eu posso substituir por o governo criou. Esse ou aqui, ó, funciona como objeto direto. Quem cria, cria alguma coisa. O verbo criar é transitivo direto. Criou o quê? Criou ele, né? Criou. Né? Então, portanto, objeto direto. Nesse caso aqui, né, esse ou está substituindo o mais um imposto. Mas se eu não tivesse aqui um contexto, eu não saberia o que esse ou representa. Né? Eu poderia substituir por ele, por alguma outra coisa. Mas, mesmo assim, continuaria sendo objeto direto. Avisamos a polícia a tempo. Avisamo-la a tempo. Olha aí, ó, a pronúncia fica feia, mas está correto. Ó. Avisamo-la a tempo. Né? Olha só, avisamos ela a tempo. Então, esse lá aqui está funcionando como objeto direto. Esse lá é um pronome oblíquo com função de objeto direto. Deixaram o lápis sobre a mesa. Deixaram-no sobre a mesa. Deixaram o quê? Deixaram ele sobre a mesa. Quem deixa, deixa alguma coisa, né? Ou alguém, né? Deixaram o quê? O lápis, né? Aqui, ó, deixaram o lápis. Então, veja bem, pessoal, você tem que entender o seguinte, que o verbo transitivo, o objeto direto, ele é o complemento do verbo transitivo direto. O verbo deixar, não é transitivo direto? Então, esse no aqui, ó, sobre a mesa é que não pode ser um objeto direto. Se o verbo deixar, deixaram, se eu dissesse assim, ó, deixaram, aí você vai perguntar, deixaram o quê? Então, precisa de um complemento. O complemento aqui é no. Deixaram-no sobre a mesa. Sobre a mesa não pode ser objeto direto. Né? Fiz o trabalho sozinho. Filo sozinho. Olha aí, ó, fica feio, mas está correto. Filo sozinho. Aí você deve estar se perguntando assim, como é que eu vou saber? Observa que aqui, ó, eu substituí por o, aqui por lá, aqui por no e aqui por lo. Como é que eu vou saber a hora? Simples, ó. Então, aqui, ó, para substituir os objetos por pronomes, usamos a regra abaixo. Se você tiver o verbo terminar em R, S ou Z, você vai substituir por lo, lá, los, las. Lógico, de acordo com, né, a concordância. Por exemplo, onde que a gente fez isso? Aqui, ó. Fiz o trabalho sozinho, ó. Não terminou com Z? Tá aqui, ó, terminou com Z. Então, eu tenho que substituir por lo, lá, los ou las. Como o trabalho é uma palavra que está no masculino singular, então qual é o masculino singular aqui? É o lo. Então, filo sozinho. Fiz ele sozinho, né? Ok? Então, o verbo, o lo aqui funcionando como objeto direto. A outra regra diz assim, ó, quando termina por ão, on ou am, ou seja, com nasalizador, né, quando tiver um termo de nasalização, você vai substituir por no, nas, nos e nas. Então, se for alguma coisa em termos de nasalização, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, deixaram, né? Deixaram sobre a mesa, ó. Observa aqui, ó, ão, olha aí, ó, deixaram no, ó. O lápis não é uma palavra masculina singular? Então, deixaram-no sobre a mesa. Avisamos a polícia. Ó, terminou em S, não foi? Olha aqui, ó. Quando terminar em S, eu substituo por lo, lá, los, las. Não foi a polícia? A polícia não é uma palavra feminina singular? Então, qual é o feminino singular aqui? Né? Lá, avisamos-la a tempo. Neste caso aqui, não há necessidade, né? Porque não termina em nenhum desses termos aqui. Então, o governo criou mais um imposto, o governo criou. Beleza? Então, olha só, os pronomes pessoais me, te, se, no, vos, eles variam
de função conforme a transitividade do verbo. Então, nós estamos dizendo aqui que os pronomes oblíquos o, as, o, a, os, as e os derivados dele, eles sempre vão funcionar como objeto direto. Nós estamos dizendo que eles sempre vão funcionar como objeto direto. E estamos dizendo, nesse caso aqui, que os pronomes me, tc, no, vos, eles vão variar conforme a transitividade do verbo. Porque quando eu digo assim, ó, eles nos amam. Pessoal, quem ama, ama alguém. Então, nos aqui é o que, pessoal? É o objeto direto. Por quê? Porque amar é um verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o complemento verbal dele é qual? É um objeto direto. Então, o nos aqui está funcionando como objeto direto. Ok? Ele nos obedecem. Observa, ó, objeto indireto. Por quê? Porque quem obedece a alguém. Então, nesse caso aqui, o nos está funcionando como objeto indireto, porque o verbo ele é transitivo indireto. Tem mais um exemplo aqui, ó. Eles nos amam. É a mesma coisa, né? E eles nos obedecem. Era para eu ter colocado outra frase, acabei esquecendo. Mas, enfim, tá aí para você, né, os pronomes oblíquos na função de objeto direto, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua.